Minha filha de 17 anos foi proibida de ir ao casamento da minha irmã por ser jovem demais. Eu não discuti, só disse, então não vamos. Mas, quando chegou o Natal, fiz uma mudança discreta, e a família inteira surtou. Meu nome é Claire e sou a mais velha de 3 irmãs. Quando éramos crianças, isso significava que eu era responsável, a ajudante, a babá, a que resolvia as coisas quando nossos pais estavam cansados demais ou simplesmente distraídos demais. Nunca me importei muito, pelo menos no começo. Era só o jeito como as coisas funcionavam. Tessa era a filha do meio, a artista, a que chamava atenção. Raquel, a caçula, era o bebê da família, sempre escapava de tudo. E eu, era quem limpava a bagunça de todo mundo. Quando cresci e me tornei mãe, as coisas mudaram. Um pouco, mas nem tanto. Adotei minha filha, Maia, quando ela tinha 3 aninhos. Ela tinha aqueles olhos grandes e sérios e um jeito silencioso de observar o mundo, como se ainda não confiasse nele. Lembro da primeira vez que ela me chamou de mãe. Chorei dentro do carro depois de deixá-la na pré-escola. Desde o começo, prometi uma coisa para ela. Ela nunca se sentiria indesejada na minha família. Nunca mais. Mas, por mais que eu tentasse, não consegui cumprir essa promessa. Tessa ficou noiva na primavera passada. Grande anúncio, anel enorme, legenda cheia de glitter no Instagram. Claro que eu a parabenizei. Maia até fez um cartão, recortou pequenos sininhos de casamento e colou com bastante glitter. Tessa disse que era fofo, e deixou o cartão no banco de trás do carro. Encontrei o cartão lá 2 semanas depois, amassado debaixo de um copo do Starbucks. Mesmo assim, Maia estava animada com o casamento. Começou a procurar vestidos na internet. Perguntava se devia prender o cabelo ou deixá-lo solto. Eu percebia que ela estava nervosa, mas esperançosa, queria ser incluída. Aí o convite chegou pelo correio, um daqueles super elegantes, com papel grosso e detalhes dourados, provavelmente mais caro que minha conta de água do mês. Abri o envelope no balcão da cozinha, enquanto Maia fazia a lição de casa na mesa, coisas de sempre, local, código de vestimenta, link de RSVP, e então eu vi. Evento apenas para maiores de 18 anos, rigorosamente aplicado, sem exceções. Li 2 vezes, achando que talvez tivesse entendido errado, mas não. Maia viu meu rosto antes mesmo que eu pudesse dizer qualquer coisa, levantou os olhos do caderno e perguntou, ela não me quer lá, né? Respondi, é um casamento só para maiores de 18. Ela ficou em silêncio por um momento, depois disse, é porque eu sou adotada? Essa frase quebrou alguma coisa dentro de mim. Ela falou tão calma, como se fosse um fato que já tivesse aceitado. Eu disse, não, meu amor, claro que não. Mas eu sabia exatamente o que ela queria dizer, e não era a primeira vez que algo assim acontecia. Não era exatamente isso, mas houve outros momentos menores, quase imperceptíveis com comentários escorregadios. Uma vez, minha mãe apresentou a Maia como amiguinha da Claire, nunca como nossa neta. Tessa se referia a ela como a filha da Claire, do jeito que alguém fala de uma criança da vizinhança. Nas viagens em família, teve vezes em que Maia se oferecia para ajudar na cozinha, e ninguém respondia. Tentei me convencer de que não era intencional, que não tinham percebido, que não queriam dizer nada com aquilo. Mas dessa vez, foi diferente. Dessa vez ficou claro. Não discuti, não gritei, apenas entrei no site e cliquei. Não compareceremos. Sem explicação, só isso. Achei que teria acabado aí. No dia seguinte, Tessa me mandou mensagem. Oi, vi que você confirmou que não vai, tá tudo bem? Depois veio outra. Se for por causa da idade, espero que você entenda. Estamos sendo super consistentes com todos. Nada pessoal, né? Nada pessoal. Exceto que Maia é sobrinha dela. E tem 17 anos, não 7. Não respondi. Aí Raquel me mandou mensagem. Tessa disse que você não vai? Como assim? O que está acontecendo? Depois, minha mãe ligou. Ela nunca liga só para conversar, então atendi já me preparando. Claire, ela disse, ouvi dizer que você não vai ao casamento. Isso é mesmo por causa da idade? Eu respondi. A Via não foi convidada. Eu não vou sem ela. Ela tá com quase 18 anos. Minha mãe disse. Ela não é uma criança. Ela é da família. Houve uma pausa. Não castigue sua irmã por causa disso. É só uma noite. Não discuti. Só disse. Nós não vamos. E desliguei.
Era para ter terminado ali. Mas então começaram as mensagens no grupo da família, as indiretas, as cutucadas mal disfarçadas. Raquel, não acredito que você tá fazendo esse escândalo por causa de uma regra. Raquel de novo, você sempre tem que criar drama. Raquel mais uma vez, a Maia não é a única que não vai. Isso não é sobre ela. Você é que tá fazendo parecer que é. Minha mãe mandou uma mensagem enorme sobre união, perdão, sacrifícios, e como é difícil ficar no meio disso tudo. Eu não respondi. Maia apagou as fotos do vestido do celular. Parou de falar sobre o casamento. Ela não chorou. Mas acho que foi isso que mais doeu, o quanto ela não ficou surpresa. Ela já tinha entendido o que eu passei muito tempo tentando ignorar. Então, quando o Natal chegou e ninguém pediu desculpas, ninguém sequer mencionou o assunto. Tomei uma decisão simples e silenciosa, não os convidei. Sem discurso. Sem escândalo. Apenas silêncio. E foi isso que realmente incomodou todo mundo. Se você me perguntasse há 10 anos como eu imaginava que seria a maternidade, eu diria, festas de aniversário. Abraços cheios de meleca. Glitter no carpete. Nunca diria, tentar proteger sua filha de pessoas que dizem amar vocês duas. Quando Maia chegou na minha vida, ela tinha 3 anos. Era tão séria. Olhos castanhos enormes, cachinhos suaves, e aquele jeito calado de quem parecia estar memorizando cada palavra, como se precisasse guardar tudo para poder sobreviver. Ela não se apegou rápido. Não riu à toa. Não correu para os meus braços como em cena de filme. Mas, no dia em que ela estendeu a mão para mim no supermercado, sem que eu pedisse, chorei no estacionamento por 10 minutos. Foi o Ethan, meu marido, quem disse, aquele foi o momento em que ela escolheu você. Desde então, eu escolho ela todos os dias. Mas a minha família nunca soube direito o que fazer com ela. No começo, eu achava estranho, mas me adaptei. Maia não tinha os meus olhos. Ainda não carregava meu sobrenome. Não se enfiava nas conversas nas festas em família como as outras crianças. Mas era mais do que isso. Tinha o jeito como minha mãe se referia a ela como a pequena, nunca Maia. Ou como a Tessa. Certa vez, perguntou, você vai contar para ela que é adotada quando ela for maior? Sendo que a Maia estava bem ali, ouvindo. Tinha o jeito como os filhos da Raquel ganhavam cestas de Páscoa personalizadas com os nomes deles. E a Maia recebia uma genérica, com uma etiqueta que dizia Feliz Primavera. Não era algo óbvio. Era sutil, silencioso, fácil de justificar se você quiser muito. Mas a Maia percebia. Sempre percebeu. Eu tentei ter paciência. Juro que tentei. Expliquei. Relevei. Dei a eles o benefício da dúvida mais vezes do que devia. Quando a Maia tinha 6 anos, ela disse ao meu pai que queria ser artista. Ele sorriu e respondeu, você vai precisar de algo mais prático do que isso. Quando ela tinha 8, fez um desenho da nossa família, eu, Ethan e ela, e deu de presente para minha mãe. Minha mãe sorriu, disse obrigada. E guardou. Nunca colocou na geladeira, como fazia com os desenhos dos outros netos. A Maia perguntou depois por que o dela não estava lá. E eu não soube o que dizer. A primeira vez que realmente perdi a paciência foi na festa de noivado da Raquel. A Maia tinha 12 anos. Raquel nos convidou. Mais ou menos. Nos incluiu num daqueles textos em grupo com data, hora e local. Sem nenhum mal posso esperar para ver vocês, sem uma mensagem pessoal. Mas a gente foi mesmo assim porque eu acreditava que era assim que as coisas mudavam, continuando a aparecer. A Maia escolheu um vestido azul claro e aquelas sapatilhas prateadas que ela amava. Estava nervosa. Me perguntou várias vezes se estava bonita, se podia ficar perto de mim. Na festa, Raquel nos cumprimentou com um sorriso meio automático e um oi. Depois virou e foi abraçar outra pessoa. Não disse nada para Maia. Nenhum elogio, nenhum como você cresceu. Nada. Só ar. Ficamos ali por uns 20, talvez 25 minutos. Maia não saiu do meu lado. No carro, a caminho de casa, ela disse, acho que ela não gosta de mim. Eu respondi, ela não te conhece. E a Maia disse, ela tem 10 anos. E eu não tive o que responder. A verdade é que, acho que minha família nunca aceitou completamente que a Maia não era temporária. Era como se uma parte deles esperasse que um dia, eu teria um filho de verdade, e esse capítulo da minha vida, esse com a Maia seria só isso, um capítulo.
Algo de que pudessem falar depois, como a época em que a Claire adotou aquela menininha. Eles nunca disseram isso em voz alta. Nem precisaram. No ano passado, para o aniversário de 16 anos da Maya, alugamos um salão no centro comunitário. Decoramos tudo com as obras de arte dela. Foi ideia dela. Ela não queria festa barulhenta nem DJ. Queria pendurar os quadros que pintou, servir cupcakes e convidar só as pessoas que realmente a apoiaram. Ela mesma fez os convites e mandou para a família, amigos e alguns professores. Raquel não apareceu. Tessa também não. Meus pais chegaram com meia hora de atraso e trouxeram um cartão escrito para uma menina simpática, com uma nota de $20 dentro. A Maya agradeceu. Ela é sempre educada. Depois disso não falou muito. Ajudou a limpar. Guardou os quadros no carro. Mas mais tarde naquela noite, quando já estávamos em casa e a louça lavada, encontrei um dos esboços dela. Era um desenho nosso, eu, ela e o Ethan, na festa. Mas os nossos rostos estavam inexpressivos. Acho que foi aí que deixei de ter esperança de que eles iam mudar. Não por causa do cartão, nem do atraso, nem da falta de esforço, mas porque aquilo já nem doía na Maya. Não doía do mesmo jeito. Ela parou de se surpreender. E isso me assustou mais do que qualquer outra coisa. Então, quando o convite pro casamento nunca veio, nem uma ligação, nem uma conversa, apenas uma exclusão silenciosa, eu soube o que precisava fazer. Não discuti. Não implorei. Não pedi exceção. Só disse pra Maya que a gente não iria. Ela não chorou. Só assentiu com a cabeça e disse, ok. Mais tarde, naquela mesma noite, ela perguntou, você acha que eles notaram que a gente não foi? Eu disse, sim, porque eu precisava que ela acreditasse que aquilo importava, mesmo que eles não importassem. A gente passou o fim de semana do casamento em casa. O Ethan fez rabanada. A Maya pintou no solário. Eu li um livro do começo ao fim. Não foi vingança. Não foi protesto. Foi paz. E honestamente foi estranho no começo. Um silêncio que fazia a gente perceber o quanto já tinha vivido cercada de barulho. Não senti falta da cerimônia. Não fiquei imaginando como estavam as flores. Nem se o bolo era bom. Pensei na Maya. Em como ela costumava buscar a aprovação deles, em cada comentário, em cada Natal, em cada jantar de família. E em como, aos poucos, eles ensinaram ela a parar de esperar por isso. Pensei no próximo feriado. Durante anos, organizei o Natal por obrigação, convidando, cozinhando, fingindo que os sorrisos vazios deles eram suficientes. Dessa vez não ia ser assim. Dessa vez ia ser diferente. No comecinho de dezembro, o Ethan me perguntou, quer que eu encomende aquelas cadeiras dobráveis de sempre? Balancei a cabeça. Este ano não vai ter assento extra. Ele não insistiu. Maya não perguntou. E quando o grupo da família começou a ficar agitado, com mensagens tipo, quem vai levar a sobremesa na casa da Claire esse ano? Vamos na véspera, como sempre. Eu não respondi. Fiquei só vendo as mensagens se acumularem sem serem lidas. Não anunciei que não seria anfitriã. Não fiz discurso. Não postei nada. Não disse para ninguém procurar outro lugar para comer o presunto e servir sua dose de agressividade passiva. Eu só fiquei em silêncio. E pelo jeito, esse silêncio foi a coisa mais barulhenta que eu já fiz. O grupo da família começou a se agitar por volta de 15 de dezembro. Raquel, Claire, ainda vai ter o jantar da véspera de Natal aí na sua casa? Me avisa o que devo levar. Tessa, claro, seremos 5 de novo. Me avisa se a Maya quiser algo específico esse ano, se é que ela vai estar lá desta vez. Essa frase quase me desmontou. Se é que ela vai estar lá desta vez. Como se a Maya fosse o problema. Como se a ausência dela no casamento fosse uma escolha. Um defeito de caráter. E não consequência de nunca ter sido convidada. Eu não respondi. Pela primeira vez em anos. Não limpei a casa de cima a baixo. Não encomendei assado. Não tirei as cadeiras dobráveis da garagem. Nem peguei a extensão da mesa guardada nos fundos. E quando perceberam que não teriam resposta, começaram as ligações. Primeiro foi minha mãe. Deixei tocar. Depois Raquel, depois Tessa, depois meu pai. Ele deixou uma mensagem de voz. Claire, só queremos saber o que está acontecendo. Sua mãe está chateada. Ainda dá tempo de fazer a coisa certa. A coisa certa.
Como se a coisa certa fosse acolher quem exclui minha filha. Como se encher a barriga deles com comida fosse apagar o que eles se recusam a reconhecer. A verdade é que não recebemos ninguém naquele ano. Em vez disso, o Ethan e eu fizemos lasanha de pijama, enquanto a Maya assava biscoitos de açúcar em formatos, que mal se mantinham inteiros. Ficamos em casa. Assistimos filmes. Abrimos os presentes antes da hora. Rimos mais do que em muitos meses. Pareceu normal. De um jeito que os feriados nunca tinham parecido antes. Ninguém pisou em ovos. Ninguém precisou traduzir comentários maldosos. Ninguém ficou em silêncio quando Maya entrou na sala. Éramos só nós. E foi aí que as mensagens começaram a mudar. 26 de dezembro. Tessa no grupo. Eu acho isso triste. Todos nós tentamos dar as boas-vindas a Maya. Mas a Clary tornou impossível se conectar com ela. Raquel, se você cortar contato com a família toda vez que houver um desentendimento, vai acabar sozinha. Meu pai, a forma como você está lidando com isso é cruel. Desculpa, mas é. Minha mãe me mandou uma foto da árvore de Natal da casa deles. Com a legenda, não foi a mesma coisa sem você. Maya teria adorado os presentes. Mas eu não respondi, porque não eram presentes para Maya. Eram convites embrulhados em culpa. Tentativas de nos puxar de volta para um lugar onde a gente teria que fingir que estava tudo bem. E eu já tinha feito isso por muito tempo. Alguns dias depois, chegou um cartão pelo correio. Sem remetente, mas eu reconheci a caligrafia. Lá dentro, minha mãe escreveu: gostaria que você pensasse no exemplo que está dando. Maya vai aprender que você exclui as pessoas com facilidade. Essa frase grudou em mim, porque percebi que é exatamente isso que eu queria que a Maya visse. Não que o amor seja descartável, mas esse tipo de amor. Esse amor que exige que você se encolha, que fique em silêncio, que finja que sua dor é incômoda demais para ser reconhecida. Esse amor não é amor de verdade. A Maya não perguntou sobre as mensagens, mas eu sei que ela sentiu atenção. Ela nunca foi de perguntar diretamente. Ela observa, absorve, como se ainda estivesse tentando entender quais partes do mundo são seguras. Uma noite, ela estava encolhida no sofá, um cobertor nas pernas, desenhando. Fez uma pausa, olhou para frente e perguntou: se eu não fosse adotada, você acha que eles gostariam mais de mim? A pergunta me atingiu mais forte do que qualquer texto ou ligação. Sentei ao lado dela e disse: meu amor, provavelmente eles fingiriam melhor. Mas a maneira como eles tratam pessoas que são diferentes deles, isso nunca teve a ver com você. Ela me olhou com aqueles mesmos olhos sérios, do dia em que nos conhecemos e disse: acho que não quero mais que eles gostem de mim. E foi nesse momento que eu parei de esperar por um pedido de desculpas. Alguns dias depois, meu pai ligou de novo. Deixei tocar. Depois veio a mensagem: sua mãe não está conseguindo dormir. Ela sente como se tivesse te perdido. Sabemos que erramos, mas isso não justifica deixar todo mundo de fora. Você não é assim. Fiquei olhando para aquela frase por muito tempo. Você não é assim. Eu costumava pensar sobre isso. Me perguntava se eu estava sendo frio demais, sensível demais, duro demais. Mas agora eu sei, é exatamente isso que eu sou. Alguém que finalmente entendeu o que aceita e o que não aceita. Alguém que entende que manter a paz, às custas da dignidade da própria filha, não é nobre. É covardia disfarçada de tradição. A gota d'água veio da Tessa. Ela mandou um áudio. Um daqueles discursos com tom calmo demais, onde cada frase tem uma faca escondida. Eu só acho tudo isso muito triste. Clary, você sempre fez questão de dizer o quanto ama a Maya. Mas agora parece que está usando ela como escudo. Como se toda vez que alguém não a tratasse como uma princesa, você cortasse essa pessoa da sua vida. Isso não é saudável. Isso não é ser mãe. Isso é obsessão. Eu não ouvi o resto. Apaguei a mensagem e bloqueei o número dela. Porque se amar a Maya com intensidade, com tudo que eu tenho, é obsessão no mundo deles, então sim, eu sou obcecada. Obcecada em protegê-la. Em ser o lugar seguro dela. E nada do que eles disserem vai me fazer me arrepender disso. O ano novo passou em silêncio. A Maya dormiu antes da meia-noite, com um biscoito na mão, no sofá. Ethan e eu brindamos com chá, assistindo aos fogos de artifício no modo silencioso. Ele me olhou e perguntou:
Você sente falta deles? Pensei um pouco. Não, respondi. Sinto falta da ideia que eu tinha deles. Mas essa versão deles nunca existiu. Ele assentiu. Não disse mais nada. Apenas estendeu a mão e segurou a minha. Eu não sei o que vem depois. Tenho certeza de que eles ainda vão tentar. Pessoas assim não vão embora em silêncio. Vão mandar mais mensagens. Vão fazer mais posts. Talvez algum deles apareça na formatura da Maia no ano que vem, fingindo que nada aconteceu. Mas eu já decidi. Não vai ter nenhum grande confronto. Só uma distância tranquila. E às vezes, essa é a escolha mais poderosa de todas. Aconteceu numa quinta-feira. Frio, nublado, silencioso. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, ainda com o casaco, quando a campainha tocou. Não esperava ninguém. Ethan estava no trabalho. Maia, lá em cima, montando um projeto para as aplicações da faculdade. Abri a porta. E lá estavam eles. Meus pais. Parados na minha varanda como se ainda fosse 2007. Como se nada tivesse dado errado. Foi viu. Pior, funcionou. As pessoas começaram a entrar em contato. Tia Linda me mandou uma mensagem perguntando se eu estava bem. O tio John ligou para Ethan perguntando se eu estava tendo um colapso. Minha prima de segundo grau, Chloe, deixou um comentário em uma das postagens de arte de Maia. Você tem muita sorte. Não se esqueça de quem lhe deu um lar. Maia viu. Eu a vi ver isso. E essa foi a gota d'água. Não escrevi uma resposta. Eu escrevi um dossiê. Capturas de tela, mensagens, fotos, cada convite ignorado, cada exclusão, cada recibo. Escrevi uma carta, nem emocional, nem raivosa, apenas com os fatos. Enviei para a família extensa apenas uma vez, com o assunto, para aqueles que queriam a história completa. Eu não pedi acompanhamento, eu não exigi desculpas, eu apenas contei a verdade a eles. Alguns responderam, outros não. Alguns discretamente deixaram de ser amigos de Raquel. Alguns não acreditaram em uma palavra do que eu disse. Não importava, porque eu não estava fazendo isso por eles. Eu estava fazendo isso pela Maia. Para que ela nunca questionasse se ela tinha imaginado isso. Para que ela nunca mais perguntasse: você acha que eles gostariam de mim se eu fosse sangue? Depois disso, bloqueei todos que tentaram argumentar. Todos que disseram: mas talvez se vocês apenas conversassem sobre isso. Todos que pensavam que manter a paz era mais importante do que proteger uma criança de abuso emocional disfarçado de tradição familiar. Nunca mais ouvimos falar deles, não diretamente. Tenho certeza de que ainda falam de nós. Tenho certeza de que sou a história que contam nas festas quando alguém menciona uma criança estranha. Tenho certeza de que o nome de Maia ainda é pronunciado em tom tenso e crítico. Deixe-os falar, eles perderam o direito de conhecê-la. Avanço rápido. Maia está na faculdade agora. Programa de arte. A melhor da turma. Ela ainda me liga toda noite. Não por obrigação, apenas por hábito. Ela envia fotos de seus esboços. Às vezes ela pede minha opinião. Às vezes ela só quer dizer boa noite. Quando a deixei no dormitório, ela me abraçou por um minuto inteiro e sussurrou: não vou a lugar nenhum. Ela quis dizer fisicamente, talvez, mas eu sabia o que ela realmente queria dizer. As pessoas dizem que você não pode escolher sua família. Eu fiz, eu a escolhi, sobre sangue, sobre culpa, sobre anos de silêncio aprendido. E se eles ainda acham que um dia eu voltarei rastejando, que esperem. Às vezes ainda penso naquele momento na varanda, minha mãe me entregando aqueles biscoitos como se eles pudessem desfazer anos de silêncio, como se o açúcar pudesse consertar o que eles nunca tiveram coragem de dizer em voz alta. E às vezes, tarde da noite, me pergunto se exagerei na reação, se deveria ter me esforçado mais, ficado mais quieta, sido mais tolerante. Mas então me lembro da expressão no rosto de Maia quando eu disse a ela: eles não podem te tratar assim. Lembro-me de como ela me abraçou forte quando foi para a faculdade. Lembro-me de ter prometido a ela algo que ninguém jamais me prometeu quando eu era criança, que eu a escolheria sempre. Você acha que fiz a coisa certa? Deixe-me saber nos comentários. E se você quiser mais histórias como essa, não esqueça de se inscrever.